Já deixa o like aqui e se inscreve. Em 2023, né, teve um senador lá na Itália, Roberto Menia, não é isso? Aí ele apresentou um projeto de lei aí para restringir um pouco o reconhecimento de cidadania. Então, Certo. essas coisas, esse burburinho começou já em 2023, não é isso? Explica um pouquinho se teve alguma mudança depois disso, o que é que aconteceu? Não teve mudança, não foi para frente, assim como nenhum projeto de lei que visava ou visa limitar o direito do descendente tem ido para frente. A tramitação ela para ali, né, no parlamento e não vai para frente, porque para mudar isso tem que alterar a Constituição. Né? Para Sim. alterar a Constituição não é fácil assim. Mesmo que eles consigam limitar as gerações, essa lei ela só passa a valer para quem nasce depois do vigor daquela lei. Então, todos nós que já nascemos nessa lei atual, a gente continua reconhecendo a cidadania, porém não vai ser mais possível fazer, não seria mais possível fazer nem consulado e nem via administrativa, só via judicial contra essa lei Sim. que supostamente passaria a valer. Então, assim, iria sobrecarregar o judiciário ainda mais, né, o judiciário italiano, e então não, eu acho que esse é um dos motivos que não vai para frente, porque não vai mudar muita coisa, não é uma estratégia muito eficiente se eles querem brecar o reconhecimento da cidadania italiana a esse ponto. O que está acontecendo, na verdade, é eles cortando as beiradas, né? Que as pessoas estão confundindo, né? Esse projeto de lei do ano passado, do ano de 2018, teve outro em outro ano também. Todo ano parece que sai um, mas as pessoas confundem com notícias atuais. Então, a notícia que saiu há menos de um mês atrás foi que houve uma proposta orçamentária para o ano de 2025 assinada pelo presidente italiano, né? Sim. Essa proposta orçamentária é uma proposta que todo país faz para planejar o ano seguinte. Aqui na Né? Irlanda tem também, Aqui, na mesma época aí. exato, o Brasil também tem, né? É para planejar como é que vai ser o orçamento do país no próximo ano. E na Itália não podia ser diferente, né? Teve a proposta orçamentária, dentre os temas tinha lá a questão da cidadania italiana no judicial, que hoje é pago pelo advogado, uma taxa que se chama contributo unificato de 545 euros, né? Por todo um processo. Tenha uma, duas, 10 pessoas na família, 15 pessoas na família, é o mesmo contributo unificado. Esse valor ele já está embutido no valor que o cliente paga da assessoria ou do advogado. O que acontece é que, nessa proposta orçamentária, eles visam que, a partir de 1º de janeiro de 2025, caso seja aprovada pelo parlamento, cada requerente deve pagar 600 euros no processo. Então, uma vantagem da cidadania via judicial era essa, né? Podia entrar a família toda e aí fazia um processo só, então pagava esses 545 euros. Paga, né? Paga. Não, esses 545 euros é só uma taxa embutida no valor da cidadania. Sim, sim. O orçamento da cidadania é com o advogado, a assessoria. Entendi, mas É isso que o estava advogado embutido. pagava isso. Isso. Agora, o advogado, caso seja aprovada, o advogado vai ter que pagar por requerente. Então, se são 10 requerentes, são 6.000 euros de contributo unificado ao invés de 545. Esse custo final vai para o cliente. Claro. Então, se a gente for fazer no euro hoje, vai dar o quê? 40 mil reais quase. Né? Então, mais o valor da assessoria normal. Né? O que eles querem com isso? Desmotivar as famílias a fazerem processos de reconhecimento. Porque é realmente onde eles podem mexer. Mas... Não podem mexer na limitação, mas no preço, sim, mas no valor... Não faz muito sentido, né? Porque não sei se é a questão de imigração, se é diminuir o número de imigrantes lá. Não é a questão de ter gente o suficiente para trabalhar nos órgãos públicos. O sistema judiciário está sobrecarregado com os processos judiciais de reconhecimento, porque ficou acessível para as famílias. Antes, vamos falar de 2018, por exemplo, 2019, as pessoas tinham que esperar no consulado
10 anos de fila, né? E pagar a taxa de 300 euros, só isso. Porém, tem gente que morre na fila do consulado. Sim. Ou vender tudo que tem, o carro, não sei o quê, juntar o dinheiro, né? Gastar 70 mil reais para ir para a Itália fazer um processo de cidadania italiana. Não é acessível, né? São poucos que conseguem. Então, esse processo judicial dividido entre os familiares tem famílias de 10 pessoas pagando 5 mil reais na cidadania, né? Então, isso ficou muito acessível. Consequentemente, aumentou a demanda e aumentou o número de processos. Só tem pouquíssimos juízes para trabalhar nos tribunais. Então, assim, se Venezia tem, um exemplo, 8 juízes, são 20 mil processos só em 2024. 20 mil? Já passou de 20 mil. Até o mês passado estava 20 mil, agora já deve estar 21 mil e alguma coisa. E só esses 8 juízes para... Eu não sei, eles estão fazendo uma reforma judiciária lá no tribunal, eu não sei quantos estão hoje, mas não passa muito disso, não são muitos juízes, como as pessoas pensam, 200, 300 juízes para julgar, sabe? São pouquíssimos juízes e são 26 tribunais, só que nem todos os processos não são distribuídos igualmente, são distribuídos de acordo com o nascimento do antepassado italiano. Então, o antepassado daquela pessoa nasceu na região do Vêneto, que é onde vem a maioria dos nossos antepassados, vai para Venezia. Entendi. Né? Então, às vezes, da Calábria, o tribunal tem, sei lá, 1.000 processos no ano. Venezia tem 21 mil. Calábria são 3 juízes, né? Entendeu? Então, isso tudo, né? É um movimento muito, muito delicado, né? Porque nós, brasileiros, somos milhões, né? Descendentes de italianos. Então, a demanda foi muito repentina. Essa demanda ela aumentou muito, muito rápido, né? E eles não têm como finalizar tudo ali. Então, tudo que estava acontecendo muito rápido agora começou a ficar muito moroso, né? Muito, muito devagar. E aí, o que a gente faz? A gente fala, vamos voltar para o consulado, esperar 10 anos? Se a gente já está processando o consulado, que está demorando... o que a gente faz? Então, vai para a Itália, faz um processo administrativo, né? O consulado não dá conta. Consulado do Brasil, né? Os consulados do Brasil que tem fila. O judicial não dá conta. O judicial tá indo, tá capengando, mas tá indo. Mas assim, de forma ideal deveria ter muito mais juízes e tal, não deveria ser mais... O que eles estão fazendo, eu participei de um curso na Itália agora há 2 meses atrás, mês de setembro, que é aquele curso de formação para oficiais de comune, né? E nesse curso de atualização, eu estive como assessoria, nossos advogados estiveram outros advogados interessados ali no tema e muitos oficiais de comune, né? E o presidente do Tribunal de Venezia estava lá também, um dos palestrantes. E aí, essa foi uma das nossas questões, né? Por que tá demorando tanto? Por que não se contratam novos juízes? E também, depois que finaliza um processo, uma sentença, como que faz com os comunes que estão demorando muito, estão com uma demanda muito grande, né? Deveriam terminar o registro daquelas pessoas dentro de 6 meses, estão passando de 1 ano. Muitas vezes o processo no comune... a finalização de registro daquela sentença, daquela transcrição daquela pessoa no comune, está demorando mais do que o processo judicial. O juiz libera o processo em 1 ano, o outro ano é só para o comune conseguir registrar. Exato. Então, a gente fez todo esse questionamento, né? E o que foi falado é que eles estão fazendo uma reforma tecnológica no sistema do tribunal para tentar... otimizar algumas coisas e automatizar outras coisas. Por exemplo, pegar os recursos dos advogados, passar por estagiários e aqueles estagiários já elaborar uma pré-sentença e o juiz no dia só assina. Porque é o que está acontecendo, é um copia e cola. A documentação está certa, está tudo ok. A gente tem as provas
contra os consulados. O Ministério do Interno não está se constituindo, não está sendo contra, né? Quando a gente tem razão. Então, não tem por que ficar todo esse tempo num processo, se existe a jurisprudência, né? Se já existe tantas decisões iguais para o mesmo processo. Porque então, a eles estão cidadania, tentando... como você sempre fala, a pessoa já é italiana, né? Só falta reconhecer. Exato. Então, é um processo de reconhecimento só porque o pai, o avô, o italiano não registrou a criança quando era ainda menor de 18 anos. Senão ninguém precisaria passar por esse processo de reconhecimento. Já era todo mundo italiano, já é todo mundo italiano desde que nasceu. Só que hoje em dia as pessoas estão, primeiro, querendo uma mobilidade maior, né? Muitos brasileiros querendo vir para a Europa. E vendo a importância de ter um segundo passaporte. Né? Mas eu acho que isso vai mudar para as próximas gerações. Eu acho que o boom da cidadania italiana é a nossa geração. As próximas já vai ficar muito mais tranquilo, porque os pais que estão fazendo agora, os filhos menores já estão entrando no processo como italianos. E já terão esse conhecimento de que nasceu o filho, casou, qualquer alteração de estado civil tem que registrar no consulado. Então, registrando no consulado, ninguém precisa acionar judicial, ninguém precisa ir para a Itália fazer processo, porque já é todo mundo reconhecido pelas autoridades, né? E agora, então, para 2025, esse projeto orçamentário aí que aconteceu agora, foi apresentado em outubro, já está valendo? Vai valer? Já é certo isso? Não. Não é certo. Não é certo. Não é certo. A gente não sabe se vai ser aprovada. Pode ser que não seja aprovada. Mas tem grandes chances, né? Sim. E aí ninguém tá pagando para ver. Quem já tá com documentação, quem já estava com a documentação pronta, analisada, retificada, a gente já fez uma força-tarefa, a gente tem trabalhado dia e noite, até que devo estar cheia de olheira ali no vídeo. Trabalhando dia e noite para poder antecipar processos, para não sofrer esse possível ajuste a partir de 1º de janeiro. Mas a gente não sabe, porque soltaram, né, a proposta orçamentária, está em tramitação, mas a aprovação não veio ainda. A questão na Itália, sim, eles aprovam uma coisa para valer já daqui semana que vem, praticamente. Então, pode ser ainda que seja aprovada, pode ser que não seja aprovada e continue tudo igual. Sim, mas tem grandes chances. E agora não dá mais tempo de fazer nada. Não dá tempo de... Se aumentarem o preço, as pessoas têm que arcar com o preço do adicional, né? Sim. Ou seguir pelo consulado. O que não dá para fazer é ficar sem a cidadania italiana, né? Então... Sem o direito, sem o reconhecimento. Então, vamos supor... se não começou ainda, então não tem jeito. Não. Tem que esperar agora. Até quem já tá pronto, assim, a gente já tá no mês de dezembro, tem recesso, não dá tempo de... É um mês só para fazer a apostila e tradução da documentação. Então, não dá tempo de chegar nos advogados para protocolar. Então, aceitar. E agora? Aceitar. Se for aprovada, vai ter um aumento aí de 600 euros por requerente no processo. Se não for aprovada, continua tudo igual, é só pedir orçamento. O orçamento vai continuar ali sem acréscimo, né? Pelo menos na prática. Uma coisa que eu estava pensando antes era assim, por que existe essa coisa? Eu não sei se eles tentam achar um bode expiatório de alguma coisa, mas você está dizendo que não é um problema de imigração. Não é, porque o governo italiano hoje, quem está ali, né, na política, eles não consideram os descendentes como imigrantes. Então, é isso que eu ia falar também. Eles, inclusive, a Giorgia Meloni, ela fala que quanto mais mão de obra, melhor, né? E nós não estamos ali, a gente não chega como imigrante, a gente chega com a cidadania italiana. A única coisa é que a gente não fala italiano, sim, né? Porque a gente foi nasceu no Brasil, criado no Brasil. Vai pra Itália, aprende, entendeu? Vem pra cá, aprende. A questão, a gente não chega de navio que nem eles chegaram lá como imigrantes, né? Como sim, os nossos antepassados chegaram e foram muito bem recebidos, né? Agora, o que eles consideram imigrantes e o que eles têm muito problema são com os refugiados, né? Sim. Então, eles meio que colocam todo mundo no mesmo saco. Então,
os medos aí para o ano que vem que as pessoas estão tendo, né? Que eu até botei, a cidadania, título deste episódio, cidadania italiana vai acabar? Que é sempre essa pergunta que aparece. Então, não. Não, Né? não tem. Esse processo vai continuar. Sim. Tá ficando cada vez mais difícil. Mais difícil. Mais complicado. E uma outra coisa que aconteceu, né, nesse meio tempo, foi que saiu uma nota do presidente do Tribunal de Venezia solicitando que os advogados protocolem processos de cidadania com até 10 pessoas. Então, a gente estava fazendo processo com 15 pessoas, 25 pessoas, né? E estava todo mundo ali dividindo os custos. Querem que protocole só até 10 pessoas. Aí já começa uma outra bagunça, porque não é que a gente começou um processo hoje, viu uma documentação hoje e vai protocolar amanhã. A gente trabalha praticamente um ano com uma família ou um cliente para deixar aquela documentação pronta para depois protocolar. Então já tem um monte de caso que já estava meio pronto ali, já esperando. Eu tive que fazer um monte de reunião esses dias para avisar as pessoas que inclusive estavam antecipando o processo, dividir os grupos a essa altura do campeonato. Dividir os grupos núcleos familiares, um processo que tinha 20 pessoas. Aí não dá para dividir 10 e 10, porque os núcleos familiares é o italiano que teve 2 filhos. Aí desse filho teve mais 3 filhos. Só que aqui dá 12, aqui dá 8. Como é que eu faço 10 e 10? Né? Então, e aí 25 pessoas, 3 processos, 3 pastas, mas aí todo mundo vai ter que cada um fazer sua pasta, já estava com um custo. Então, muito complicado, requer muita organização, requer, assim, muita atenção e muito cuidado com as famílias, tudo. E essa é uma questão que tem estressado bastante as pessoas, que é essa limitação. Mas isso tá valendo mesmo? Isso tá valendo, e essa foi uma nota pros advogados. Entendi. Isso, os advogados agora, em Venezia, se protocola a partir de 10 requerentes, já tem a nota avisada pelo Tribunal de Venezia, que era só até 10. Mas isso não vai gerar mais trabalho para eles também, para os próprios É porque juízes? Eles pegam pastas, é porque assim, parece que eles agendam a audiência e só abrem aquela pasta na hora da audiência. Na hora que eles veem 80 certidões, 100 certidões, eles jogam para o ano que vem a audiência. É muita coisa, só ano que vem agora. Entendi. Né? Só daqui 6 meses, eu preciso de um tempo para decidir. Então, eu acho que eles estão tentando limitar o número de certidões. Eu sei que é difícil, porque para eu fazer uma análise com mais de 80 certidões, eu preciso de 8 horas, sem parar. Então, eu não posso ficar 8 horas. Às vezes, eu tenho outras coisas no dia para fazer. Então, uma análise de uma família grande assim, eu levo 3, 4 dias para fazer. Imagina um juiz que tem a agenda com 30 audiências de cidadania no dia. É verdade. Então, faz até algum sentido isso aí. Mas, de qualquer forma, vai aumentar o número dos processos no final. Aumenta, mas aí eles estão testando. Eles estão vendo o que dá para fazer. E também, se você for pensar, cada processo eles se pagam um contributo unificado. Se era um processo com 25 pessoas, agora são 3. Sim. Então são 1.500. Eram 500 euros, agora é 1.500, porque são 3 processos, entendeu? E se então aprovarem é mais dinheiro. Lá, e se aprovarem... Aí sim, aí vai ser 600 por cada 600 para cada um. Então, assim, eles estão testando. E eu acho que até essa arrecadação, né, monetária ali, eu acho que é até para tentar a contratação de novos juízes, treinamento. Eu sei que estão passando por treinamento, juízes novos ali. Então, não acho que eles querem limitar. Eles querem, talvez, justificar o ganho para tanto trabalho também, né? E como é que se mantém bem informado aí sobre isso? Porque tem muita gente, eu acho que deve ter até assessorias que estão jogando no medo para a galera fechar logo os processos, né? Muito. Eu sempre falo assim, toda hora o pessoal vem, né? Ai, Jéssica, e essa lei, o pessoal falando, corre, corre, corre. Eu nunca falo para ninguém correr, mas quando eu falo, aí corre, porque porque exatamente essa questão do... Eu sei até onde eles conseguem ir,
né? Até onde aquilo vai realmente limitar o direito do descendente ou não. É claro que ninguém pode garantir que eles mudem a Constituição e coloquem ali, vai limitar, passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2025, vale também para os que já nasceram antes. Mas isso aí, não, a lei não pode ser retroativa, então tem que brigar. Só que, e aí, até brigar? E até juntar de novo as decisões para virar uma outra jurisprudência, né? Então, seria mais 2 anos, pelo menos, né? Então, assim, o que eu falo para as pessoas tem o direito, vai atrás, mas assim, também não precisa se desesperar e sair contratando, né? Entenda o que tem que fazer primeiro, saiba qual é a sua linha de ascendência, saiba como é que é composta a sua árvore genealógica, vai atrás das suas certidões e vai fazendo no tempo que dá para fazer. Não dá para ficar desesperado que nem louco, que só vai tomar a decisão errada e vai cair na lábia dos falsetes. os bandidos, né? Que eles se pegam no desespero das pessoas. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.